Olá, aluno, tudo bem com vocês? O meu nome é Francisco Nogueira e eu serei hoje o seu professor de matemática, ok? O assunto que veremos hoje nessa aula será equação do primeiro grau. Então, preste atenção nos slides e me acompanhe aqui na leitura, tá certo? Primeiro veremos o que é uma equação. Bom, acompanhe-me aí na leitura e vocês verão que podemos definir uma equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. E o que são essas incógnitas? São valores desconhecidos, que são expressadas por letras. Sendo assim, toda equação precisa ter um sinal de igualdade, primeiro membro, o que é antes do sinal de igualdade, e o segundo membro, que é depois do sinal de igualdade, certo? E também precisa ter incógnitas, que são representadas geralmente por x, y ou z. Para ficar melhor da gente entender, eu vou colocar aqui uns exemplos para que vocês possam ver melhor, tá bom? Então vejam só. Na letra A, temos aqui uma equação. Temos aqui, uma incógnita. Temos o primeiro e o segundo membro, que vem antes e depois do sinal de igualdade. E também temos o sinal de igualdade. Com isso aqui, podemos configurar essa letra A como sendo uma equação. Ok? Na letra B, será que é uma equação ou não? Bom, o que é que está faltando nessa letra B, que tem aqui na letra A, mas que não tem na letra B? Vejamos só. Temos o número 2, 4, 2 e menos 3. E temos também o sinal de igualdade. Porém, falta aqui para a gente a incógnita. Sendo assim, essa letra B ela não pode ser considerada uma equação. Na letra C, temos 2x mais 3y menos 1. O que é que falta aqui para que a gente possa considerar como sendo a equação? Falta o sinal de igualdade. Temos aqui os números e temos também as incógnitas. Porém, está faltando algo que é o sinal de igual, certo? Sem isso, a gente não pode chamar essa letra C de equação. Bom, no nosso próximo tópico, temos aí graus da equação. Acompanhe aqui a leitura e vejam só. Quem determina o grau dessa equação é o expoente dessa incógnita. Ou seja, se o expoente for 1, temos a equação do primeiro grau. Se o expoente for 2, a equação será do segundo grau. E se o expoente for 3, a equação será do terceiro grau. E assim por diante. Por exemplo, se for 4 o expoente, a equação será do quarto grau. Para exemplificar melhor, temos aqui uma equação do primeiro grau. Tá, professor, mas eu não estou vendo o expoente. É porque o expoente fica explicitamente, tá bom? Quando o expoente é de número 1, ele não precisa aparecer na equação. A gente automaticamente tem que entender que esse expoente vale 1, por mais que ele não apareça, tá bom? Nessa equação, vemos aqui 4x mais 2 igual a 16. Como vocês podem ver, isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Nessa segunda aqui, temos x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Isso aqui é a equação do segundo grau. Por quê? Por conta do expoente, ó. Repare aqui, certo? Isso aqui é uma potência, né? Temos aqui a base, que é o x, e o expoente, que é 2. Sendo assim, essa equação será do segundo grau. E aqui, como vocês podem ver, temos uma potência de base x e expoente 3, o que nos faz entender que é uma equação do terceiro grau. Tá bom, pessoal? E como eu falei para vocês, assim sucessivamente. Quem determina o grau da equação é o expoente. Mas qual dos expoentes? O que tem maior valor. Ok? Vamos para o próximo slide, que nos diz aqui de como reconhecer uma equação do primeiro grau. Veja só, a equação do primeiro grau
ela tem esse formato aqui que vocês podem ver aí no slide, ok? Temos o A vezes x mais b igual a zero. Quem é o A? O A pode ser um número qualquer. O x normalmente é um número que a gente tem que descobrir na equação. E o b vai ser também um número qualquer. E o zero normalmente é o resultado da equação, tá bom? Então veja só, acompanhe-me aí na leitura. A e b representam qualquer número real e A é diferente de zero. Então, o que isso significa? Significa que esse A aqui, ele não pode ser igual a zero. Porque imagina só, se o A fosse zero e o x fosse um número qualquer, por exemplo, 3. 0 vezes 3, sabemos que é quanto? Zero. Dessa forma, nós teríamos o quê? Teríamos que nossa equação deixaria de ser uma equação, né? Por quê? Porque não teríamos mais a incógnita para descobrir. Teríamos apenas o b igual a zero. Certo? Então, continuando aqui, a incógnita x é o valor a ser encontrado para o resultado da equação. O primeiro membro da equação são os membros do lado esquerdo da igualdade. E o segundo membro é o que está do lado direito da igualdade. Ou seja, essa parte aqui que vocês podem ver aí no slide, a gente chama de primeiro membro da equação. E essa outra parte direita do sinal de igualdade, a gente chama de segundo membro da equação. Nesse exemplo aqui temos o zero, mas poderia ser muito bem algum outro número, ok? Vamos passar aqui para o próximo slide. Vejamos só, temos aqui um exercício que diz para a gente o seguinte: resolva a seguinte equação. Ela diz para a gente aqui o quê? Que x mais 4 é igual a 15. Primeiro a gente tem que perceber se é uma equação ou não, né? Temos aqui a incógnita, temos o sinal de igualdade, certo? E temos também os números, o que nos diz que é uma equação, ok? Então vejam só, x mais 4 é igual a 15. O que é que a gente tem que descobrir aqui para resolver essa equação? Devemos descobrir o valor de x. E como é que a gente faz isso aqui? É bem simples, tá bom? Podemos ver aqui na resolução que o x ele vai ser igual a 15 menos 4, logo, x vai ser igual a 11. Certo, professor? Mas como que o x é 15 menos 4? Isso surgiu do nada? Óbvio que não. Volta aqui comigo e perceba o seguinte, que esse 4 que estava aqui do lado esquerdo da equação, ele passou agora para o lado direito. Quando a gente faz isso, a gente troca o sinal que era de positivo e ele agora vai passar a ser o quê? Ó, negativo, certo? E 15 menos 4 é igual a 11. Então, x vai ser igual a 11. Ok, pessoal? Para entender um pouco melhor, temos também um outro exercício aqui. Perceba só, o que é que diz para a gente esse exercício? Que é para a gente descobrir essa equação. Temos nessa equação 2x menos 5. Isso é igual a x mais 10. E aí? Temos agora duas incógnitas na equação. Como é que a gente vai fazer para responder isso aqui agora? É bem simples também, tá? Esse x ele vai passar para o lado esquerdo, né? Porque a incógnita vai somar com essa outra incógnita aqui ou subtrair. Ela soma ou subtrai, tá bom? E o número vai passar para o lado direito da equação. Ou seja, em um membro, a gente vai ter somente incógnitas. E no outro membro, a gente vai ter somente números. Tá bom? Então, veja só. Feito isso, ficaremos com 2x menos x. Certo, professor? Mas por que esse x é negativo e não positivo? Sendo que aqui ele estava sendo positivo. É porque quando a gente troca esse x, ele passa sendo para cá, ele vai configurar o sinal dele como sendo negativo. Ele deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Toda vez que a gente troca um número de algum membro, certo? Para o outro membro, o sinal dele tem que trocar. Isso é regra da matemática, tá bom? E nunca vai mudar. Então perceba aqui o seguinte, que 2x menos x é igual a quanto?
Se você tem 2x, tira 1, você vai ficar com apenas um x, que é o nosso resultado aqui, ó, somente um x. Eu não preciso colocar o valor de 1, porque 1 vezes x é igual a x, então o próprio 1 aqui não precisa aparecer, ok? E temos aqui 10 mais 5, que é igual a 15. Então, o valor de x vai ser igual a 15. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de equações do primeiro grau. Espero que tenha entendido, tá bom? Nos vemos agora na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau.